Bom, Dani, vamos lá. Outra coisa que eu quero saber é o seguinte: olha, eu não, na verdade, o Ezequiel Moreira, que é um membro assinante do nosso canal, ele é membro aqui. Inclusive, se você que está assistindo aqui quiser ser membro do Portal Paralegal, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, vocês vão ter acesso à Academia Paralegal. Lá eu dou aulas de reforço sobre diversos conteúdos e vocês podem também estar participando, assim como o Ezequiel Moreira está participando aqui. O Ezequiel quer saber o seguinte, Dani. Ele quer saber qual seria o melhor doutorado para a nossa área. Você pode falar um pouco mais sobre mestrado e doutorado? Porque tem gente que ainda tem dúvida se o tecnólogo pode fazer mestrado ou doutorado. Caso, Então vamos. Sim. qual é o melhor doutorado assim para a nossa área? Eu sei que não existe um específico para serviços jurídicos e notariais, mas o que você sugere? Então vamos lá. 2 pontos aqui que nós temos que tocar. Primeiro, vocês são formados em nível superior, é uma graduação, tá? Quando eu não posso participar de um programa, aí eu vou falar de pós-graduação em estrito sensu, e que aí nós falamos de mestrado e doutorado, em que, quando eu não posso fazer nenhum dos dois, participar de nenhum processo seletivo de nenhum dos dois, quando o edital restringe formação, ele vai restringir formação, tá? Ele não vai dizer assim, não pode curso superior tecnológico. Ele vai dizer assim, por exemplo, mestrado e doutorado em direito, todas as universidades que eu conheço pedem especificamente bacharel em direito, tá? E aí, o que o Júnior falou lá no começo para vocês, eu sou mestre em educação em novas tecnologias desde o ano passado, desde novembro do ano passado, eu acho, mas 2021 que eu defendi a minha dissertação. E aí, algumas pessoas me questionaram, mas por que você fez educação em novas tecnologias? Primeiro, eu tenho 2 formações, eu não sou só bacharel em direito, sou bacharel em administração. Eu dou aula tanto na área da administração quanto na área do direito. E a minha dissertação foi com base num simulador que eu criei para o curso de investigação profissional da Uninter, tá? Então, foi o que nós temos lá em Controladoria Jurídica, né, Júnior? O nosso The Game, lá onde eu tenho o meu escritório fictício digital, nós temos um simulador para os alunos de investigação profissional que eu criei na dissertação. Então, vejam, eu por atuar na área da educação e porque eu sou apaixonada por tecnologia. Mas o que eu diria para vocês? Que área você tem mais afinidade, Ezequiel? Por exemplo, eu quero ser mestre em ciências sociais. Posso? Normalmente não tem restrição, tá? Aí vai depender do edital de cada universidade, tá? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. É difícil? Vocês vão me perguntar assim, é difícil, professor? Depende como é a sua rotina de estudo, que é o que o Júnior ensina para vocês aí, inclusive nas aulas de reforço dele. Vocês têm que ter a autonomia que vocês já possuem, por serem estudantes, né, ou porque já foram egressos, enfim. Primeiro, olhar o edital. Segundo, primeiro descobrir que área você é apaixonado e olhar o edital da universidade que você pretende se candidatar. Normalmente as universidades abrem entre outubro e novembro os editais. Não há reconhecimento da CAPES e nem do MEC para mestrados e doutorados EAD. Hoje, tá? Isso eu estou dizendo hoje, na atualidade. Isso ainda não existe, tá? Existem projetos a serem analisados, mas eles não foram aprovados ainda, tá? Então, hoje são somente presenciais, tanto federais quanto privadas, tá? Precisa de uma língua estrangeira, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. E digo mais, a língua estrangeira que você usar no mestrado, dependendo do programa, ela não pode ser a mesma para o doutorado. Tem que ser diferente. Então, assim, mestrado levam 2 anos, tá, Júnior? São 2 anos para você fazer disciplinas no primeiro ano e escrever a tua dissertação no segundo ano. Doutorado são 4 anos de dedicação. Então, provavelmente, né, dependendo do programa, se você conseguir, são até 2 anos de disciplinas obrigatórias, né, são os créditos que nós chamamos nos 2 programas, e 2 anos para escrever a tese do doutorado. Tem que ler muito, né, então, se você já tem o hábito da leitura, não se preocupe, ela só vai aumentar. E mais, normalmente, dependendo da área, como no meu caso, as obras são em inglês. Então, você tem que ter uma certa familiaridade com o idioma. Eu quero, por exemplo, eu quero fazer e não tenho idioma. O que eu faço primeiro, professora? Sugiro, faça um curso de idioma. Seja ele presencial ou online. A Uninter tem o UBest, né? Sim. Que eu fiz, embora eu tenha inglês, eu fui lá, fiz os 3 certificados, básico, intermediário e avançado. Que é muito bom. Dá de 10 a 0 e muito cursinho que eu conheço por aí. É verdade, isso é verdade.
E não é caro, né? É gratuito para os nossos Pois alunos. Então, foi assim, um dos fatores decisivos na época, quando eu estava me decidindo qual faculdade que eu ia me formar, foi uma das coisas que me levou a me formar na Uninter. Exatamente. Então, assim, estudem, né? Eu terminei o mestrado ano passado, como eu falei para vocês. Então, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, depois que vocês fazem os créditos, vocês vão escolher um orientador, que é uma pessoa que vai caminhar com vocês e vai dar a orientação de como escrever o seu trabalho, indicar autores, tá, Ezequiel? Para que você possa pesquisar naquela área. Então, primeira sugestão. Achei a universidade, sei que é aquele programa. Vou ver se o que eu quero pesquisar, o orientador, o professor que está lá naquela área, se ele pesquisa sobre aquilo. Por quê? Porque se eu não tiver nenhum professor que pesquise sobre o que eu quero pesquisar, provavelmente eu não seja aprovado naquele programa, porque eu não vou ter um orientador, tá? Para a área específica. Vou pesquisar o currículo dos professores, tá? Pesquisei, encontrei um orientador. Vamos descobrir o seguinte. Para pesquisar, eu pesquiso onde? Plataforma Lattes, tá, gente? Todos nós professores temos um currículo Lattes. Dentro da plataforma Lattes, onde tem a nossa vida acadêmica e profissional lá dentro, tá? Então, consulta o professor. Se esse professor tiver um grupo de pesquisa nessa universidade, em que você pretende se candidatar, seja para o mestrado ou para o doutorado, tente fazer parte desse grupo de pesquisa, mesmo não sendo aluno. Veja se ele aceita alunos só como ouvintes. Se ele aceitar, participe para que ele te conheça e saiba que tipo de aluno você é. Que isso vai te ajudar a pontuar quando você passar pelo processo seletivo. Então, vamos lá. Vi o edital, vou participar. O orientador provavelmente possa me orientar se eu passar no processo seletivo, que foi o que aconteceu aqui na Uninter. Eu vi o edital, conversei com o meu futuro orientador e ainda ganhei um co-orientador de presente, que é o nosso decano, o professor Moser. Ele falou para mim assim, eu vou te orientar, eu quero te orientar. Tá bom, então o senhor vai me orientar. E o professor Luciano Medeiros, que é professor tanto do mestrado quanto do doutorado de Educação e Novas Tecnologias aqui na Uninter, os dois professores, ele é da área de tecnologia, ele falou assim, Dani, eu pesquiso sobre isso, eu tenho um grupo de pesquisa, passe no processo seletivo e eu te oriento. Então, assim, primeiro, eu fiz uma prova de conhecimento geral. Então, todos os programas vão recomendar para vocês ou obras ou artigos para que vocês estudem e façam uma prova. E mais, tem que montar um pré-projeto de pesquisa, tá? Então, um pré-projeto de pesquisa, onde vocês vão colocar lá o que vocês querem pesquisar. Objetivo geral, objetivo específico. Qual é o problema que você quer resolver no teu pré-projeto? O que você pretende solucionar com aquilo que você vai pesquisar? Quais são as referências, tá? Então, assim, tudo isso eu tenho que pesquisar e montar. Aí, o que vai pedir o edital lá? Apresentação do pré-projeto. Você vai se inscrever, vai pagar para esse processo seletivo. Às vezes é R$100, às vezes 150, depende qual é o processo. Vai fazer a prova de conhecimento geral. Então, assim, primeiro, você entregou o pré-projeto, você entregou os documentos que tem que comprovar que você, para o mestrado, você tem que provar que você ou é graduado, dependendo do edital, ou especialista, então você tem que provar. Apresentar a documentação para isso, comprobatória, a cópia dos documentos, né? Diploma, RG, CPF, enfim. O que vocês apresentam normalmente? O pré-projeto e vão fazer a prova de conhecimentos gerais. Fez a prova de conhecimento geral, ela é eliminatória, tanto no mestrado quanto no doutorado. Passou, tem editais que você pode fazer como eu fiz aqui. A prova de suficiência na língua estrangeira. Eu escolhi o inglês e fiz a prova, passei. Por quê? Porque para você defender uma dissertação ou uma tese, uma dissertação no mestrado ou uma tese do doutorado, você tem que provar que você conhece a língua estrangeira a qual você escolheu no teu processo seletivo, tá? Então, antes de qualificar, porque eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente, você tem que já provar que você tem. Normalmente, os programas de mestrado, normalmente tem o inglês e o espanhol, tá? Normalmente tem, os dois idiomas. E depois, alguns outros abrem mais, francês, italiano, enfim. E depois, no doutorado, tem alguns programas que permitem que você use no mestrado o inglês e no doutorado o inglês. Tem outros que não. Se você usar o inglês agora, você tem que usar o espanhol ou outro idioma no doutorado, tá? Ah, professora, mas o meu edital não prevê que a faculdade faça a prova de proficiência na língua estrangeira. Aí tem aqueles testes um pouquinho mais caros, né? Júnior, que é o TOEFL, o ITOLS, que são testes de proficiência em língua estrangeira, tá? Que aí o aluno leva depois o certificado provando que ele tem a proficiência e pronto. Passei na prova de proficiência, passei no conhecimento geral, vão analisar meu pré-projeto.
O pré-projeto pode ser classificatório ou eliminatório? Pode. Fiz o pré-projeto. Ok, passei. Eles vão analisar o quê? O currículo Lattes. Lembra a plataforma Lattes que eu comentei lá para pesquisar? Você tem, se for fazer mestrado, doutorado, você tem que ter o teu currículo lá. Eles vão analisar também. O que conta normalmente nos programas, tanto de mestrado e doutorado? Publicação. Os artigos de opinião do júnior lá contam. Ele vai colocar lá no Lattes dele. Ah, eu publiquei um artigo numa revista, professora. Coloca lá. Participei de um congresso e publiquei um artigo no congresso. Coloca lá. Fiz curso de atualização. Coloca lá. Participei de uma mesa redonda. Coloca tudo lá no Lattes. Tenho lá o portal Paralegal e vou pesquisar sobre rede social, por exemplo, Júnior, no teu caso. Posta lá em produção cultural todos os teus programas. Isso vai pontuar. Quanto maior a sua pontuação, você é classificado a cada etapa. E aí sai um resultado final do aprovado para a entrevista. Então, veja, vocês passam por toda essa bateria e aí vocês vão para a entrevista, que é uma outra fase eliminatória. E aí vou contar para vocês um segredo. Eu não contei, tá? Então é assim. Saibam quem é o autor papa do assunto que vocês vão pesquisar. Qual é aquele autor que não pode deixar de ser mencionado no teu trabalho? Porque vão te perguntar. Eles vão te perguntar por que você quer pesquisar sobre aquele assunto, se você tem um prévio conhecimento ou não, e que autor você quer usar. E mais, se você tem disponibilidade de estudar. Porque, por exemplo, eu quando fiz o mestrado aqui na Uninter, toda quinta e sexta-feira, o dia todo, nós tínhamos aula. E mais, tinha um grupo de pesquisa na sexta-feira, no fim da tarde. Então, eles vão perguntar, você tem disponibilidade para estudar conosco? E se você disser que tem, tenha mesmo. Porque você terá que frequentar as aulas, participar dos grupos de pesquisas e publicar. Então, lembrem, quanto mais lê, mais pratique. Eu estava comentando com o Júnior nos bastidores, não usem o computador para escrever. Usem papel e caneta, ou papel e lápis, não importa. Pratiquem a escrita, porque usar a tecnologia faz com que a gente desaprenda algumas coisas, tá? É difícil, professora? Não. E teve um professor no mestrado que me deu a seguinte dica. Eu fiz mestrado e doutorado e não me sacrifiquei sábado e domingo. Eu estudava 3 horas por dia todos os dias, e eu escrevia 3 horas por dia. Então, ele não sofreu com prazo. Não deixa para a última hora, que é o que vocês não fazem, né? O que o brasileiro não faz, não deixa nada para a última hora, né, Júnior? Escrevam. E vou dizer, é fácil escrever? Eu escrevi a dissertação. O doutorado eu ainda estou pensando se farei. Mas é difícil. Por mais que você goste do tema, chega uma hora que você tem que tem que esquecer um pouquinho de escrever e fazer outra coisa. Dani, não é fácil escrever. Não, não é fácil. Não é mas fácil. Vou dizer para vocês, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível. Ezequiel, se não, você sim. quiser... Eu falo assim, vocês podem tudo, gente. escrever, não digo escrever escrito, falo pensar no tema e colocar no papel, né? Colocar aqui as suas ideias e tudo mais. É um pouco complicado, não é fácil, não. Eu confesso que não é fácil. E vendo você descrever todo o processo, eu digo para vocês, meu amiguinho, tem que estudar bastante, hein?